Eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus colocou no meu coração essa semana. Eu quero ler um versículo com você. Vamos juntos. Primeiro livro das Crônicas de Israel, capítulo 4, versículo 1. Os filhos de Judá foram Pérez, Esrom, Carme, Ur e Sobal. Vou ler de novo esse versículo. Os filhos de Judá foram Pérez, Esrom, Carme, Ur e Sobal. Pastor, esse versículo é bem esquisito. Concordo com você. É bem esquisito esse versículo. Mas diz para quem está pertinho de você aí, Jesus vai usar esse versículo esquisito para falar com você. Eu quero dar um tema, você vai entender só um pouco mais para frente, mas eu quero dar um tema para essa palavra: o poder do louvor. Vamos ver juntos? 1, 2, 3. O poder do louvor. O primeiro e o segundo livro das Crônicas de Israel foram escritos por um cidadão chamado Esdras, o escriba chamado Esdras. O que acontece e o motivo desse livro ser escrito, quando você lê a Bíblia, o primeiro e o segundo livro dos reis de Israel, é muito parecido com o primeiro e o segundo livro das Crônicas dos reis de Israel, né? Mas o contexto por que foram escritos é que quando o povo é levado preso, cativo, prisioneiro, para a Babilônia, imaginem vocês, eles ficam lá 70 anos no cativeiro babilônico. 70 anos. E durante esses 70 anos, aqueles que foram levados para lá, a maior parte deles morreram. E eles construíram casas e edificaram e passaram a viver naquela terra. Tiveram seus filhos. Imagine que um casal tenha chegado lá e 10 anos depois teve o seu primeiro filho. Um exemplo. Quando acaba o cativeiro babilônico, esse filho que nasceu lá já tinha mais de 60 anos. Então imagine que esse povo que foi nascendo lá, eles estavam completamente desconectados da própria história. E agora o cativeiro babilônico ele é encerrado e as pessoas começam a voltar. É importante dizer que eles não estavam ali eles não foram levados prisioneiros ali para uma cidade vizinha, né? A distância entre Babilônia e Judá eram 1.500 quilômetros. E sem carro, sem avião, sem nada disso. Imagina o que era isso. Era muita distância para a época. E à medida que esse povo vai voltando, muitos não tinham conexão nenhuma com aquela terra. Não foram eles que foram expulsos dali ou levados cativos, foram seus pais, para alguns dos seus avós. E agora eles estavam voltando e eles não tinham conexão com a própria história. E eles vão voltando em grupos, né? Então tem um grupo que reconstrói os muros de Jerusalém, o grupo que está Esdras, que reconstrói o templo de Jerusalém. E Esdras decide escrever então esses dois livros, primeiro e segundo livro de Crônicas, para conectar aquele povo à sua própria história, contar a história deles, para que eles soubessem, entendessem de onde eles estavam vindo e a importância daquilo que estava acontecendo na vida deles. O propósito dos livros é conectar aquelas pessoas à história, à sua própria história, a história do seu povo. Então, quando Esdras vai começar a escrever os livros, ele antes de mais nada, o primeiro livro de Crônicas, ele começa trazendo a genealogia. Desde Adão, ele vai trazendo, e esse gerou esse, que gerou esse, que gerou esse, que gerou esse. Ele começa a trazer a história das gerações, para que o povo soubesse de onde estava vindo. E ele vai trazendo, então chega em Abraão, Isaac, em Jacó, Esdras agora divide os 12 filhos, e ele traz as descendências de cada filho de Jacó. De modo que, eu concordo com você, é cansativo ler
os primeiros capítulos do primeiro livro de Crônicas, porque só do capítulo 1 ao capítulo 9 são citados inacreditáveis 1.216 nomes. É a maior sequência de nomes que eu acho que pode existir num livro sobre a face da Terra. 1.216 nomes são citados em 9 capítulos. E quando chega no capítulo de número 4, Esdras vai falar sobre a descendência de entre os 12 filhos de Jacó, um específico, chamado Judá. Então o capítulo 4, nós vamos pôr ali de novo, o primeiro livro de Crônicas 4:1, ele começa dizendo que os filhos de Judá, um dos filhos de Jacó, Judá, a sua descendência, os seus filhos foram Pérez, Esrom, Carme, Ur e Sobal. E talvez você pergunte para mim, pastor, o que isso tem a ver com a minha vida, esse monte de nome esquisito? Bom, a gente precisa começar aprendendo algumas coisas. A primeira delas, nada, absolutamente nada daquilo que está na Bíblia está ali por acaso. Deus está falando em todos os momentos. Eu me lembro de um testemunho de um irmão que foi pego de surpresa. Ele veio participar de um culto e o pastor chamou ele de bate-pronto. Ele nunca tinha subido assim ao púlpito e o pastor chamou ele e disse, faça uma leitura da Bíblia. E ele ficou muito nervoso, ele abriu a Bíblia aleatoriamente e caiu aonde? Caiu no primeiro livro de Crônicas, aí nas genealogias. E ele começou a ler, e esse gerou esse, que gerou aquele, que gerou Ciclano, que gerou Beltrano. E todo mundo meio que começou a rir, porque ele foi pego de surpresa e logo caiu aonde a leitura? Numa sequência de nomes enorme. E ele continuou lendo. E ele encerrou a leitura, desceu até envergonhado. Mas no final, uma pessoa no meio da igreja levanta a mão e diz, olha, eu quero entregar a minha vida para Deus, porque aquela pessoa estava lendo ali que Deus salvou tanta gente, eu também quero ser salvo. Nada está por acaso na Bíblia Sagrada. Deus usa a sua palavra de uma forma espetacular, maravilhosa. Então quando a gente olha para esse versículo, a gente começa a destacar e entender algumas coisas. A primeira delas é que o significado do nome Judá é louvor. Então, se eu trocasse Judá pelo significado do seu próprio nome, o texto já ficaria assim, os filhos do louvor foram. E aí a sequência de nomes. Há uma tradução bíblica que diz assim, e Judá gerou. E aí fala a sequência dos seus 5 filhos. Se a gente trocar a palavra Judá pela palavra louvor, a primeira frase já é uma frase que no mínimo gera uma curiosidade. O que o louvor gerou? Está aí, queridos, eu querer falar sobre o poder do louvor. Porque para o nosso Deus, o louvor é muito precioso. Sabe, e eu preciso que você entenda que o seu louvor é tão poderoso que pode mudar a estação da sua vida. O louvor, ele é o fruto da adoração. O adorador louva, naturalmente. E a adoração está na Bíblia Sagrada por todos os lados. É interessante que a Bíblia mostra um Deus que procura adoradores. Vocês lembram do texto de João 4:23? Mas a hora vem, agora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Embora muitas vezes o ser humano, o homem, a mulher, queira atrair para si aplausos, reconhecimentos, atenção, nós precisamos entender que somente Deus é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Para o nosso orgulho, queridos, basta que o nosso orgulho passe uma única vez no fogo da presença de Deus para a gente descobrir que nós não somos nada. Nós não somos dignos de aplausos, de reconhecimentos, de carpete vermelho, nada disso. A Bíblia diz que nós somos pó, nós somos cinza, nós somos um vapor que aparece e desaparece, nós somos um ponto ligeiro
nós somos como a relva que nasce num dia e murcha no dia seguinte. Mas Deus não. Deus, Ele é eterno. Quem estava aqui na semana passada, eu falei sobre, meu Deus é maior. Deus é eterno, é infinito, é imutável, é majestoso, é maravilhoso. Ele é digno, e somente Ele é digno de todo louvor. Quando você abre a Bíblia Sagrada em Apocalipse 4:11, o texto diz: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber glória e honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. O homem, a mulher, o ser humano que entende o poder da adoração, do louvor na sua vida, ele é capaz de mudar a estação daquilo que ele está vivendo, sabe? O homem, a mulher que desenvolve uma mentalidade de adoração em tudo que ele faz, que ela faz, esta pessoa é capaz de grandes feitos sobre a terra. Sabe, a maneira como cuida do seu dinheiro, dos seus negócios, do seu trabalho, adora a Deus. A maneira como cuida da sua casa, da sua família, do seu casamento, dos seus filhos, dos seus relacionamentos, adora a Deus. A maneira como se relaciona com as pessoas, adora a Deus. Sabe, nós fomos criados para adorar a Deus. E no Brasil, tem uma expressão muito comum nas igrejas. Nós vamos fazer agora aqui um momento de adoração. Quando nós deveríamos, na verdade, melhorar essa frase e dizer: nós vamos ter uma vida de adoração. Não é apenas um momento, mas uma vida, um estilo de adoração. Adoração é vida, e a adoração, ela abre as portas que nos levam a Deus. Eu não entro na presença de Deus para adorá-lo. Eu já venho da onde estou, com a minha vida em adoração. Olha o que diz o Salmo 100, versículo 4. Entrem por suas portas com ações de graça, e em seus átrios com louvor, dê-lhe graça, e bendigam o seu nome. Observe a palavra, os verbos entre, e um pouco mais à frente, com ações de graça, entre, com louvor. Ou seja, eu entro na presença de Deus já com o louvor. Antes de vir, eu já louvo, eu já adoro. Quem está entendendo isso? Sabe, eu já tenho isso comigo, eu já carrego isso comigo. Davi, o tempo todo, provocava o povo à adoração. Há um texto muito precioso, 1 Crônicas 29:20. Então Davi disse a toda a assembleia: louvem ao Senhor o seu Deus. Coloca para mim aí, 1 Crônicas 29:20. Louvem o Senhor o seu Deus, e todos eles louvaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Escute agora: inclinando-se, prostrando-se diante do Senhor. A pessoa que adora a Deus e que faz do louvor o seu estilo de vida é uma pessoa quebrantada na presença de Deus. Uma pessoa que, quando começa a cantar, a lágrima vem fácil. Ela é inundada por aquilo. Sabe, e Davi, falando sobre quebrantamento, no Salmo 51:17, ele diz: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezará. O quebrantamento é a raiz do amor, e o fruto do amor é a adoração. Por isso, quando Jesus foi resumir todos os mandamentos em apenas 2, lá em Marcos 12:30, ele diz: ame ao Senhor, o seu Deus. Observe a integridade desse versículo: de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. E quando a gente alcança esse nível de adoração diante de Deus, então a gente pode cumprir também o segundo mandamento: amar ao próximo como a nós mesmos. Quando eu amo a Deus, eu adoro a Deus. E quando eu tenho comunhão com os meus irmãos, essa comunhão também é uma atitude de adoração diante de Deus. Sabe, gente, por toda a Bíblia Sagrada, há um chamado de Deus para a adoração. Deuteronômio 6,13 diz assim: temam o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto. Sabe, eu estou lançando aqui a campanha para a semana que vem, você trazer aqui um alimento, algo para lançar na vida do necessitado, uma oferta.
E até isso, o nosso ofertar é uma atitude de adoração. Sabe, quando você sai daí, ou quando você oferta daí mesmo onde você está, a gente não faz isso. Tem gente que acha esquisito, tem gente que acha, a gente para de o louvor e aí a gente vai falar de dinheiro. Não, a gente não está falando de dinheiro. Nós estamos falando de adoração, porque o ofertar é um ato de adoração. Olha o que diz esses 3 textos preciosos. Vamos primeiro, Deuteronômio 26:10. Diz assim: agora Moisés está ensinando o povo. Primeiro como orar. E agora trago os meus primeiros frutos do solo que tu, ó Senhor, me deste. Aí ele orienta o povo. Ponham a cesta perante o Senhor seu Deus e curvem-se perante ele. Quando você lê 2 Reis 17:36, nesse contexto do ofertar, diz assim: mas o Senhor que os tirou do Egito com grande poder e braço forte, é a quem vocês adorarão diante dele, e vocês se inclinarão, e lhe oferecerão sacrifício. Primeiro livro de Crônicas, 16:29, deem ao Senhor a glória devido ao seu nome, tragam ofertas e venham à sua presença. Olha o contexto: adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Eu posso concluir aqui essa introdução, esse pano de fundo, deixando bem claro que você foi chamado para adorar. E o fruto de uma vida de adoração são lábios que louvam ao Senhor. Isso está pela Bíblia toda. É imperativo. Ele não diz, se você quiser adorar, ele diz, venham, sabe, com ponto de exclamação. Olha o que diz o Salmo 95:6. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. E o Salmo 96:9 diz: adorem ao Senhor no esplendor da sua santidade, tremam diante dele todos os habitantes da terra. Nós somos convocados a adorar ao Senhor, a louvar ao Senhor. E quantos podem louvar ao Senhor, dando um aplauso a esse Senhor tão maravilhoso? Quem entendeu até aqui, diga amém. Pastor, mas e os nomes esquisitos? O que tem a ver com isso? Mais importante, o que tem a ver com a minha vida? Vamos aos nomes de novo. 1 Crônicas 4:1. Pérez, Esrom, Carme, Ubi e Sobal. Ur e Sobal. Aí, quem sabe se você for ter um filho por esses dias? Sobal, Ur, não sei. Fica a seu critério. Mas esses eram os filhos, aquilo que foi gerado de Judá. E Judá, como eu disse, o significado é louvor. Então, quando eu li esse texto, algo veio ao meu coração, eu quero compartilhar com você. E eu quero começar com um entendimento assim, o que o louvor gera na vida daquele que adora a Deus. A capacidade, o poder do louvor. Então eu quero separar esses nomes, eu quero caminhar um pouco com você sobre cada um deles. A primeira coisa que o louvor gerou foi Pérez, que significa romper. O nome Pérez significa romper. A palavra romper aí significa ultrapassar o obstáculo, atravessar para o outro lado, ir além da onde você já chegou, quebrar a cadeia ou a corrente para voar, romper. Esse é o sentido da palavra Pérez. O que me dá base bíblica para dizer que quando você louva, você rompe. Vou repetir isso. Quando você louva a Deus, você rompe. Você rompe. Sabe, o louvor te faz romper. O louvor, ele tem a capacidade de destravar. O louvor é capaz de fazer você romper em áreas inimagináveis. Sabe, quando eu olho para essa junção de palavras,
É como se eu entendesse claramente na minha mente que quando eu louvo, eu não fico preso onde estou. A minha casa não fica presa ou estagnada, parada. A minha vida não fica estacionada. Porque quando eu louvo, eu rompo. Sabe, o trabalho não fica estagnado onde está. A sua mente não fica presa nos mesmos pensamentos. O louvor tem essa capacidade de nos fazer romper. E não é romper só por romper, mas é romper para conquistar. Olha o que o Senhor disse em Isaías 45:2. Deus diz assim: eu irei na sua frente e aplanarei as montanhas, arrebentarei portões de bronze e romperei as suas trancas de ferro. Para quê? O texto continua: eu lhe darei tesouros escondidos, riquezas guardadas em lugares secretos, a fim de que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo nome. O louvor faz a gente romper para conquistar. Observe que o que vem depois do louvor é um desencadear de conquistas, de tesouros escondidos, de riquezas guardadas. E é interessante porque como isso desencadeia, quando a gente rompe pelo louvor, as barreiras são rompidas, as misérias são rompidas, as crises são rompidas, as enfermidades são rompidas. Por isso, eu quero deixar isso bem claro para você nessa noite. É por isso que o diabo tem interesse em calar o seu louvor. Quando você louva a Deus, cadeias se rompem, as trevas são afugentadas. Então tudo que o diabo quer é calar o seu louvor. Porque quando você louva, você toca o coração de Deus e Deus toca o seu coração. Sabe, eu vou falar uma coisa bem séria aqui. Pode parecer estranho no começo, mas me entenda. A sua dor não atrai a atenção de Deus, a presença de Deus. O seu lamento não atrai a presença de Deus. O seu sofrimento não atrai a presença de Deus. A sua murmuração não atrai a presença de Deus. A sua reclamação não atrai a presença de Deus. Mas o seu louvor atrai a presença de Deus. E aí eu pergunto às vezes para as pessoas: Deus mora lá na sua casa? E as pessoas dizem: sim, Deus está na minha casa. Bom, então a sua casa é uma casa que deve louvar o Senhor o tempo todo. A sua casa é um lugar onde aquilo que você ouve, aquilo que você fala, aquilo que você canta, louva ao Senhor. Se a resposta sua for sim, é desse jeito, então eu tenho certeza que Deus habita lá. Simplesmente porque a palavra de Deus nos diz, no Salmo 22:3, porém tu és santo, tu que habitas entre os louvores. Se a sua casa é uma casa que ergue a voz em louvor e adoração, então Deus habita nessa casa. Por isso louvar não é preencher o tempo do culto. Louvar é atrair a presença de Deus. É na adoração que o coração de Deus se move. Louvor é o fruto do coração daquele que adora. Adoração não é somente oferecer uma canção, mas oferecer a sua própria vida, as suas habilidades, os seus talentos. O cajado na mão de Moisés era apenas um cajado, mas quando ele entrega isso na mão de Deus, coisas extraordinárias acontecem. A pedra na mão de Davi, diante de Golias, era só uma pedra, mas quando ele consagra aquilo a Deus, o gigante vem ao chão. Por isso, nessa noite, em adoração, pegue tudo o que é seu e ofereça, coloque na mão de Deus. Pérez, o teu louvor te fará romper. Quem pode dar um amém por isso? A gente já podia parar aqui. Mas existem outras coisas que o louvor gerou no versículo que lemos. Então vem o segundo nome é Esrom, lugar coberto, ou lugar de proteção. Muito bem isso. Quando você louva,
você entra num lugar de proteção. Eu estou fazendo duas coisas aqui nessa noite. Eu estou pregando e orando ao mesmo tempo, para que essa palavra entre na sua mente. Porque isso aqui é poderoso. O diabo quer de todas as formas fazer você parar de louvar, porque quando você cessa o louvor, as brechas para o inimigo se abrem. Mas quando você louva a Deus, até uma fornalha aquecida 7 vezes vira um lugar de proteção. Quando você louva a Deus, até a cova dos leões vira um hotel para passar uma noite e dormir gostoso. Sabe, eu não sei se você lembra dessa história de Daniel, do capítulo 6, quando eles armam, seus inimigos armam ali contra ele, e Dário é obrigado, o rei é obrigado a lançá-lo, por conta do decreto que ele mesmo havia feito, lançar Daniel na cova dos leões. E Daniel é lançado naquela cova dos leões, e Dário volta para o palácio, e Daniel passa a noite lá. Eu imagino que Daniel dormiu, roncou, se encostou naqueles leões, porque imagina que o que é uma juba, né? Uma juba de um leão, deve ser gostoso deitar, né? Ele encosta nos leões, ele dorme, mas a Bíblia diz que no palácio não teve paz. Dário não dormiu aquela noite. Interessante isso, porque quem louva, dorme dentro de uma cova com leões. E quem não louva, gente, fica doido até mesmo dentro de palácio. Vocês estão entendendo isso? E no dia seguinte, então, Dário vai correndo, angustiado. E quando ele chega lá na boca da cova, está aí o texto, Daniel 6,20, ele vai com uma voz muito triste e diz: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, conseguiu salvá-lo dos leões? E Daniel responde: que o rei viva para sempre. O meu Deus mandou o seu anjo, e este fechou a boca dos leões, para que não me ferissem. Quem louva entra num lugar de proteção. A adoração te leva a um lugar de proteção. Quem recebe essa palavra, diga amém. Se você recebe essa palavra, então deixa eu liberar uma palavra. Levante a sua mão. Do Salmo 91, 7, e depois do versículo 11. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque aos seus anjos, os mesmos que fecharam a boca dos leões, aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Para quê, gente? Para quê? Para te guardarem em todos os seus caminhos. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite? Aquele que louva ao Senhor entra nesse lugar de proteção. Mas não é apenas isso que o louvor gera. O nome seguinte é Carme, que significa jardineiro, cuidado. Você já observou o trabalho de um bom jardineiro? O bom jardineiro, não aquele jardineiro que faz apenas porque tem uma necessidade financeira envolvida, mas aquele que faz porque ama. Você já reparou que o bom jardineiro, ele até conversa com as plantas? Às vezes, quando nós éramos pequenos, eu achava que a minha mãe estava no telefone com alguém. Quando eu ia ver, ela estava conversando com as samambaias dentro de casa. Eu olhava aquelas samambaias e ela amava, ela achava lindo, maravilhoso. O bom jardineiro, ele tem essa capacidade de cuidar e criar uma relação com aquilo. O bom jardineiro faz um jardim florescer, faz a grama ficar mais verde, ele trata cada planta, cada árvore, cada uma das coisas de uma forma especial e da forma correta. Ele sabe o tempo da poda, ele sabe como fazer, como cuidar, para que aquilo gere e crie ainda mais vida, ainda mais frutos. Porque um bom jardineiro é assim, ele cuida. Um louvor gera algo extraordinário.
Quando você louva a Deus, você atrai o cuidado dele e você se torna frutífero. Sabe, você não é aquela pessoa amarga, fechada, encerrada em si mesmo, dentro do seu próprio mundo. Não, você frutifica para todos os lados. Há um texto, eu não coloquei ali, mas há um texto, Salmo 145, 18, que eu acho fantástico, que diz assim: o Senhor está perto de todos os que invocam, de todos os que invocam com sinceridade. Ele realiza, olha o cuidado, ele realiza os desejos daquele que o temem. O Senhor cuida de todos os que o amam. Esse cuidado do Senhor que gera frutos. Deus faz da gente pessoas produtivas. Sabe, quando você entende um negócio desse, vira uma chave espiritual dentro da sua mente. Porque você consegue entender o poder que tem no louvor, gente. É algo tremendo, maravilhoso. Gera em nós um tempo de proteção e um tempo de produção. Nós nos tornamos produtivos naquilo que a gente faz. E tudo se torna produtivo. Até o nosso trabalho, que as pessoas às vezes tentam desconectar coisas espirituais daquilo que é o meu trabalho. Não, Deus te usa em todos os lugares, em tudo aquilo que você faz. Sabe, um tempo de produtividade. Se você tem ar nos teus pulmões, louve ao Senhor. Você pode respirar bem fundo comigo? Vamos juntos? Respira. Meu Deus, tem gente que não conseguiu nem puxar o ar, mas tá difícil para você mesmo, hein? Vamos lá de novo? Puxa bem fundo. Se você tem fôlego, louve ao Senhor. Certa feita, o salmista começou a escrever formas para louvar ao Senhor. Quando chega na última frase, ele explode o negócio. Olha como é que fica o Salmo 150, são só 6 versículos. Aleluia! Olha como é que ele já começa. Louvem a Deus no seu santuário, louvem-no no seu poderoso firmamento, louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão de sua grandeza. Olha agora. Louvem-no ao som da trombeta, louvem-no com a lira e a harpa, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de corda e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressoantes. Vamos ler juntos aqui a última frase. Vamos juntos, 1, 2, 3. Tudo o que tem vida, louve ao Senhor. Vamos juntos. Aleluia! Aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor. Carme. O louvor gera cuidado, produtividade, frutificação. Meu Deus do céu, gente. Mas não é só isso. O louvor também gera, nós temos aí o quarto nome, O louvor gera pureza. A adoração, ela tem a capacidade de nos limpar. Porque à medida que louvamos, o diabo perde a sua abrangência sobre nós. Uma vez uma pessoa me perguntou: pastor, qual que é o melhor lugar para adorar? E eu respondi: o melhor lugar para adorar é o lugar onde você já está. Qualquer lugar que você carrega isso, não importa onde você esteja. Existem tantas vitórias na Bíblia que foram conquistadas somente com louvor, somente com o som dos instrumentos. Assim como as muralhas de Jericó caíram ao som das trombetas. Assim como Josafá, em 2º livro dos Crônicas, capítulo 20, venceu um exército de 1,5 milhão de homens que veio para varrer a terra. E Deus dá uma estratégia e eles não precisam guerrear, eles põem os instrumentos na frente do exército. E à medida que eles começaram a tocar, o povo começou a louvar a Deus. E o inimigo foi desbaratado. Um matou o outro, e quando eles chegaram, não havia mais inimigo. O exército tinha sido destruído pelo poder do louvor. Sabe, louve. E quando você louva, você purifica a sua família. Sabe, eu não sei se você teve esse privilégio ou não. Mas independente se teve ou não, você pode fazer daqui para frente e também não importa a sua idade. Mas
Os meus pais entregaram a vida para Jesus, eu tinha somente 1 ano de vida, 1 ano. E os meus pais foram radicais. Eles nunca permitiram que fosse tocado outra coisa, ou cantada outra coisa dentro de casa, que não fosse um louvor a Deus. No tempo do vinil e do toca-discos. Amém? Quem é esse tempo aí? Amém? Quem viveu? Quando você pegava o disco e via que ele tinha caído atrás do aparelho de som e ele tinha arranhado, parecia que você ia morrer. Aí você colocava a agulha e a agulha pulava, ou distorcia, ou pulava e voltava para trás, ou pulava e ia para frente. Era uma tribulação. Mas a gente ouvia aquelas canções. E a gente cantava aquelas canções. E como o louvor, ele te conecta a momentos da sua vida. Sabe, era uma simplicidade tão grande dentro de casa, com os irmãos. Mas eu me lembro da gente colocar aqueles discos, que a cada 15 minutos tinha que parar tudo para ir lá virar o disco pro lado dele e começar tudo de novo. Mas que lembranças preciosas. Às vezes eu ouço canções daquela época, como aquilo me arremete a um tempo, hoje me arremete a um tempo de gratidão nos dias de hoje, porque eu lembro quantas coisas o Senhor fez. Então quando nós tivemos os nossos filhos, nós nos casamos, tivemos nossos filhos, nós decidimos seguir o mesmo padrão. Que Deus habita no meio dos louvores, então Deus vai habitar dentro dessa casa, porque essa casa vai ter louvores. Sabe, é louvar ao Senhor, é bendizer ao Senhor. Quando os nossos filhos, eu ia chamar de criança, mas já são tudo grandes, né, adultos, mas quando os nossos filhos pegaram ali 8, 9 anos, a gente colocou em aulas de violão aqui da igreja mesmo, aulas que tinha do Joe, que já está com o Senhor, um menino que tínhamos aqui, e que deixou um testemunho lindo e acabou falecendo. E ele deixou um presente tão precioso na nossa casa. Ele ensinou os nossos filhos a tocarem violão. E às vezes a gente estava em casa, de repente de dentro do quarto vinha o som do violão. E as canções eram cantadas. Eles tinham 8, 9 anos. É entender. Aí você pode dizer assim, pastor, é que a sua casa. Não vem com essa não de sua casa. Qualquer pessoa pode fazer, basta querer. Sabe, é entender, não, nós vamos louvar, nós vamos bendizer. E para mim era o melhor som. Às vezes eu estava assistindo alguma coisa na TV e eles começavam a tocar no quarto e eu desligava a TV para ficar ouvindo eles lá, com a porta fechada, mas ouvindo cantar. O louvor atrai a presença de Deus. O louvor é algo tão, tão, tão precioso, tão maravilhoso. O louvor atrai essa pureza. Sabe, e então dentro de uma casa, o linguajar muda. A forma como as pessoas conversam entre si muda. Porque essa casa tem louvor a Deus. Olha o que Paulo escreveu em Colossenses 3:16. Isso aqui você tinha que fazer um quadro desse negócio, desse versículo, e você tinha que pendurar na sua casa. Ou então você tinha que escrever e colocar na porta da sua geladeira. Habite ricamente, não é assim conta-gotas. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Olha dentro de um contexto familiar. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Vem comigo agora. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Senhor, é isso. A minha casa tem que ser isso. Não pode ser menos do que isso. Sabe, eu tenho que primeiro provocar uma crise em você, para que você entenda algumas coisas. Sabe, você quer que a sua casa seja cheia do Espírito Santo, com pureza. Então, os louvores mudam até a forma como a gente se trata. Quando Paulo vai dizer que nós devemos ser cheios do Espírito Santo, isso não é uma frase com ponto final, é uma frase com ponto e vírgula. Ele dá a receita de como ser cheio do Espírito Santo. Preste bem atenção.
Efésios 5,19. E não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ponto e vírgula. Agora ele vai falar como que a gente pode ser cheio do Espírito Santo. Vamos lá. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo que quer ser cheio do Espírito Santo? Cantem louvores, cantem salmos, se tratem, converse entre vocês. Escute, falando entre si com salmos. Quem está comigo aqui, diga glória a Deus. Finalmente, quero que você diga para quem está perto de você, você vai sobá-lo. Diga, você vai sobá-lo. Sobá-lo. Você vai transbordar. O louvor te faz transbordar. O louvor me fará transbordar. Será que você já conseguiu entender? E por que o diabo quer calar você? Quer arrancar o louvor da sua boca? Será que você já conseguiu entender que aquilo que você ouve, aquilo que você fala, aquilo que você canta, tem a capacidade de te encher de Deus até transbordar? Você já reparou nisso? Deus te chamou para transbordar. Olha esses 3 versículos que eu separei para você. 1 Tessalonicenses 3,12. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm um para com os outros. Que vocês têm um para com os outros e para com todos. Salmo 71:8. Do teu louvor transporta a minha boca. Que o tempo todo, a minha boca, o tempo todo, proclama o teu esplendor. Salmo 119, 171. Meus lábios transbordarão de louvor, pois me ensinaste os teus decretos. Talvez você esteja aqui nessa noite, dizendo, pastor, mas é que você não sabe o que eu estou vivendo, o inimigo se levantou, algo terrível está acontecendo. O inimigo se levantou. Então deixa eu ler um versículo para você. Vamos juntos destruir o inimigo. Salmo 23:5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. O louvor faz você transbordar. Deus quer fazer você transbordar. Aquilo que move a sua alma vem da adoração e do louvor, uma vida abundante, uma vida que faz transbordar. Sabe, nessa noite, Deus quer liberar coisas extraordinárias sobre a sua vida. Sabe, por isso o meu apelo, louve a Deus, louve a Deus. Coloque a sua esperança em Deus. Quando nós colocamos a nossa esperança em Deus, Ele coloca uma nova canção na nossa boca. Olha que coisa tremenda, gente. Gente, me ajuda. Isso é tremendo. Eu estou dando uma chave preciosa para você nessa noite. Eu estou insistindo com isso. Olha o que o salmista escreve no 40, versículo 1 ao 3. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Olha agora. Pôs um novo cântico na minha boca. Um hino de louvor ao nosso Deus. Olha agora o testemunho. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Eu quero lançar um desafio para você. Eu estou quase terminando. Eu quero lançar um desafio para você nessa semana. Sabe, eu não gosto desses desafios. Eu quero lançar nessa semana. Eu quero lançar o desafio de você começar o seu dia com um louvor. De você terminar o seu dia com um louvor. Sabe, no café da manhã, você coloca ali, não vai botar Cassiane, 1000 graus de puro fogo em unção logo cedo, que daí você, alguém pode se irritar dentro de casa. Você coloca um louvor.
sabe? Vai para o seu trabalho, vai cantando, vai se enchendo daquilo, sabe? Você tem acesso a um fone de ouvido, você pode isso, faça isso. À noite, a hora que você for preparar alguma coisa para comer, sabe? Se olha, hoje nós não vamos ligar a TV nesse tempo, nesse momento, vamos colocar umas canções, vamos colocar um louvor e comece a cantar. Se você lembra de canções que você cantava, sei lá, muitos anos atrás, não importa, coloque. Se aquilo te enche de gratidão por um tempo que você viveu, enche a tua casa disso, enche a tua casa disso, sabe, no fone, no carro, um louvor no seu trabalho. Alguém pode dizer, pastor, eu estou sem motivos para cantar. Bom, deixa eu te contar uma história. Imagina que você sai de casa e você decide ir a um lugar de oração. Poxa, você está saindo de casa para ir para a oração. E no caminho que você está indo para a oração, você encontra uma menina, uma criança, cheia de demônios. E Deus te dá uma graça. E você estende a mão e você repreende os demônios daquela menina. E aquela menina é livre. Para pensar nessa cena. Mas, por conta disso, as pessoas pulam em cima de você. As pessoas te levam para uma praça pública, te prendem, rasgam as suas roupas e te dão 39 chibatadas, uns chicotes, queridos, e aquilo destrói a pele das tuas costas, das tuas pernas. Talvez a essa altura você deva pensar, onde está Deus? Sabe, eu saio de casa para orar, cheio da bênção, da autoridade de Deus, agora eu estou aqui nessa. Pois bem, piora o negócio. Você é tirado daquela praça pública, e levado para uma prisão, e eles te colocam no cárcere, chamado cárcere inferior. Você sabe qual que é a diferença do cárcere superior para o inferior? É que o superior, no cárcere superior, os presos fazem as suas necessidades e são levadas e caem no cárcere inferior. No cárcere inferior. Ou seja, esse é o lugar. O lugar é a fossa da prisão. Seus pés são amarrados em tronco. Você deve estar pensando, o que você estaria pensando a essa altura? Pois bem, essa história não é a sua, mas é a história de Paulo e Silas. Eles viveram um dia exatamente como estou falando aqui. Mas no final do dia, vamos ver o que acontece? Atos 16, 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam. Mas aqui tem um segredo. O que eles cantavam? Porque eu garanto que você canta. Nem que seja dentro da sua mente, você canta. A pergunta é, o que você canta? Paulo e Silas cantavam hinos a Deus. E aquele lugar encheu da paz de Deus de uma forma tão extraordinária que os presos escutavam. É como se os presos estivessem pedindo. Isso é uma luz dentro desse lugar. Os presos escutavam. Olha o poder do louvor. Uma prisão, que é um lugar, os piores homens eram colocados no cárcere inferior, um lugar de grito, um lugar de raiva, um lugar de xingamento. Silencia. Só dá para ouvir Paulo e Silas cantando. E o texto vai nos dizer que de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Não está entendendo? É por isso que o inimigo coloca no nosso coração que aquilo que a gente canta, que aquilo que a nossa casa é inundada, aquilo que é cantado, escutado, não tem importância. Não caia nessa mentira. Há uma grande importância no louvor, porque o louvor tem o seu poder.
Eu quero voltar no versículo esquisito. 1 Crônicas 4:1. Os filhos de Judá foram Pérez, Esrom, Carme, Ur e Sobal. Deixa eu colocar eles com a tradução do nome. Pérez, romper. Esrom, lugar de proteção. Carme, jardineiro, cuidado. Ur, pureza. Sobal, transbordar. Então, como é que ficaria isso dentro de uma frase? Com o louvor, eu rompo, sou protegido, cuidado, me torno puro e transbordo na presença de Deus. Saber que você pode acessar tudo isso daqui louvando. Isso não mexe com você? Isso não toca o seu coração? Então, será que não seria o caso de sairmos daqui e entender essas coisas? Que a gente pode viver uma vida plena diante de Deus quando compreendemos o poder do louvor. Que seja você Judá. Eu gosto disso. Judá, o significado do nome Judá é louvor. O louvor é Judá, Judá é o louvor. Que eu seja conhecido assim. Que eu carregue o louvor. Onde eu estiver. Onde eu me assentar. Onde eu conversar. Eu esteja gerando. Eu esteja gerando coisas extraordinárias no mundo espiritual. Por isso eu desafio você essa semana. Faz um teste. Faz um teste. Eu desafio você nessa semana. Encher a sua casa de louvor, seu carro de louvor, seu trabalho de louvor. E saia dos seus lábios somente canções que adorem ao Senhor. Porque enquanto você canta, os alicerces são abalados, as cadeias são quebradas, as portas se abrem, as prisões são desbaratadas com o poder do louvor.